I've been in your eyes. Olá, amigos do JLCast, tudo bem? Espero que sim, espero que todos estejam com muita saúde. Hoje uma data especial, hoje um cenário novo, né, para comemorar aí a primeira temporada do nosso podcast. Então, deveria, né, uma concretização aí ser bem mais incrementada para todos vocês. Hoje nós teremos aqui a presença de 2 convidados também para abrilhantar aqui o nosso bate-papo. E de um assunto já pensando no próximo ano, né, 2024. Portanto, será um bate-papo aí muito legal para você empreendedor, para você empresário. Tenho certeza que vai ajudar muito. Quero aqui dar as boas-vindas para o Vinícius, né, Vinícius? Último JLCast do ano, uma data especial para a gente, um estúdio novo, novos desafios aí para 2024. Obrigado, Léo. Mais uma vez, legal estar aqui com vocês. E é isso, gente. A gente iniciou esse ano esse projeto, né, de trazer um pouco mais de conhecimento para vocês, e era importante encerrar o ano de uma maneira muito especial, num ambiente novo, mas também com pessoas especiais para a gente falar dos desafios. Um deles vocês já conhecem, outra vocês vão conhecer hoje. A gente vai falar um pouco dos desafios tanto no âmbito empresarial quanto no mercado financeiro para 2024. Então quero apresentar com vocês a primeira convidada, que essa vocês ainda não conhecem. Ela que tem 20 anos de mercado financeiro, atuou nas principais instituições do país, atualmente é gerente no grupo financeiro Euro 17, mãe da Júlia, que é geógrafa, cursando psicanálise, que é uma paixão dela. Bem-vinda, Viviane Peringuello. Eu que agradeço pelo convite, estou super honrada, estou no meio de amigos, na verdade, pessoas que eu admiro, profissionais sensacionais em cada área, e eu super agradeço pelo convite, obrigada mesmo. Seja bem-vindo então, Vivi. E agora eu vou apresentar aqui, eu brinquei com ele aqui em off, que é o rei dos podcasts, né? É o convidado mais procurado aí em Campinas e região para gravar podcast, né? Mas, brincadeiras à parte, o Michael, que é o nosso convidado, ele iniciou essa trajetória com a gente aqui no JLCast, foi o nosso primeiro convidado. E hoje vem aqui também abrilhantar aí o nosso último episódio dessa temporada. Ano que vem a gente continua aí com novidades, com outros desafios. Mas vou repassar aqui então a lista aí de graduações, que eu falei para ele também que tem que ter um tempo, né, para ficar apresentando isso. Perguntei se tinha mudado, falei, não, fala só isso. Então, tá bom. Vamos lá, então, Michael Ignácio, é assim que fala, né? Sim, senhor. Beleza. Sim, senhor. Casado, autista, 39 anos, 23 anos de experiência na área comercial, formado em marketing pela Unip, pós-graduado em administração de empresas pela FGV, MBA em Gestão Comercial na FGV, Practitioner em Programação Neurolinguística, coach desde 2008, especialista em análise comportamental, especialista em análise corporal, especialista em microexpressões faciais, além de mais de 45 outras formações das mais variadas. Bem-vindo, meu amigo, ao JLCast. Obrigado, Léo, obrigado, Vinícius, obrigado, Vivi, pela parceria aqui, obrigado a você, nosso ouvinte, nosso audiente. E esperamos aí dar boas dicas para vocês nesse novo vídeo, nesse novo podcast, para que vocês possam aí fazer um 2024 melhor ainda do que foi 2023. Com certeza. Bacana. Michael e Vivi, quero iniciar aqui fazendo uma pergunta para vocês. Nosso foco é falar aí dos desafios e mais voltado para finanças, certo, Vinícius? Nesse sentido. A gente teve uma troca de governo, né? Então, no caso do governo federal, de 2022 para 2023. Já teve algum impacto financeiro, isso não quero dizer para melhor ou para menor, já em 2023 com essa troca de governo? Para as pequenas empresas, né, que nossa audiência aqui a gente fala realmente para o pequeno empresário, eu sei que tem empresários com empresas de porte maiores, mas a grande parte da nossa audiência, porque a gente acompanha, é para os pequenos e médios. Teve impacto já esse ano? Pode falar, Vivi. Teve. Acho que nos primeiros 6 meses teve impacto de uma insegurança muito grande, né? A mudança de governo sempre gera um impacto muito grande no sentido de que, e agora, o que esperar? Tudo bem que a gente já teve uma experiência lá atrás com esse mesmo governo,
Mas sempre é uma coisa nova. Então, acho que nos primeiros 6 meses do ano de 2023, existia ainda uma insegurança muito grande. O empresário ainda queria esperar. Eu sempre escutava assim, não, eu quero esperar mais um pouco, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar mais um pouco. A partir do segundo semestre, entrando no segundo semestre, o que aconteceu? O empresário, ele percebeu que ele não podia mais esperar. Ele não tinha mais condição de esperar. Ou ele se movimentava na empresa dele, né, para fazer as coisas acontecerem, para aumentar seu faturamento, seu lucro e afins, ou a coisa continuava estagnada. Então, a gente percebeu uma mudança comportamental, né, do empresário para que ele fosse lá e fizesse as coisas acontecerem, porque ele não podia mais esperar o governo tomar essas decisões por ele. A gente sentiu muito isso, principalmente na área de investimento, né? O pessoal ficou muito, eu vou esperar mais um pouco, vou esperar mais um pouco. Não dava para esperar. Então, no segundo semestre, a gente sentiu que aí começou a dar uma boa deslanchada, né? Começaram a se sentir mais, não digo mais seguros, mas eles precisavam se reinventar. Entendi. Eu gosto muito de uma frase do Flávio Augusto que fala assim, estabilidade não existe, né? Isso é verdade. Estabilidade não existe em nenhum aspecto. Né? E o início de 2023, principalmente no nosso mercado, ele foi bem desafiador. Assim. Eu tive um presidente numa empresa que eu trabalhei, que ele, quando a gente ia fazer a virada de ano, o planejamento, ele falava assim, o ano que vem vai ser um ano esportivo. E 2023 foi um ano esportivo. Foi desafiador. No primeiro semestre, a minha percepção também é a mesma da Vivi. Assim, foi um pouco mais travado, vamos assim dizer. Havia ali uma certa insegurança, principalmente no que tange aos novos investimentos, né? Hoje, principalmente aí, um dos nossos carros-chefes lá no escritório são as fusões e aquisições. E isso realmente, no primeiro semestre, praticamente foram nulas. Aconteceram algumas coisas que já estavam previstas no final do ano anterior, mas em 2023, no primeiro semestre, não rolou muita coisa. Agora, no segundo, a gente já sentiu uma melhor receptividade do empresário. Como a Vivi falou, não dava mais para ficar parado. Então, ou você se movimenta, ou você gera lodo, né? Então, no segundo semestre foi bem mais esperançoso do que o primeiro semestre. Até porque aconteceram alguns desafios aí no meio do caminho, né? Dependendo do segmento de mercado que o empresário está, no segundo semestre, por exemplo, a gente estourou a guerra, né? Então, mais uma, né? Mais uma, né? A gente já tinha, nesse caso, da Rússia, né? Ucrânia, né? Exatamente. Agora e essa Israel. segunda foi sem sinalização nenhuma. Não, exatamente. Né? A gente foi acordou com a notícia, né? Exatamente. A gente acordou sábado. Exatamente. A gente acordou com notícias muito tristes, né? Pô, mais uma guerra. Aí a sensação de insegurança é mais uma sensação de insegurança que o empresário tem. Não é só o empresário, mas eu acho também que as pessoas, de uma maneira geral, elas se sentem inseguras. Ela fala assim, pô, mas o mundo tá é aquela coisa, estabilidade não existe em nenhum aspecto da vida, vamos ser sinceros. E aí o empresário se sente, não só empresário, mas as pessoas comuns, tá? As pessoas que estão nos escutando, aqueles que são funcionários, aqueles que são assalariados, enfim, todas as pessoas, você tem, quando estoura mais uma guerra, você tem uma sensação do tipo assim, poxa, mas o que está acontecendo no mundo? Né? Aonde eu posso me apegar aqui na minha vida para me dar um pouquinho mais de conforto? Né? Então muitas pessoas se sentiram assim, olha, nossa, eu tô com medo dessa guerra, eu tô com medo da proporção que essa guerra pode chegar e me afetar muito mais do que já afeta o mercado de uma maneira geral. Foi esse o meu sentimento, assim que estourou. E o mercado odeia incerteza, né? Nossa, então... o mercado, assim, se tem uma coisa que o mercado financeiro ama, é aquela linearidade, assim, aquela coisa assim, ó. O mercado adora isso, porque existe uma previsibilidade ali. Então, o mercado consegue prever, então, olha, por exemplo, a gente tem N números, né? A gente tem números aí de IPCA, a gente tem número de taxa Selic, a gente tem número de PIB, de dólar, né? Que é uma coisa que eu trabalho aí o dia todo, isso, a gente vive, respira isso. Mas aquela coisa assim, ele também ele poder precificar, né? Ativos e afins e precificar outras coisas para o mercado, isso é muito importante. E essa coisa de que fica, né,
vai e volta. Imprevisibilidade. Essa coisa, sabe A aqueles nossa- exames de coração? Eu fiz essa É bem pergunta, assim, não essa gosto. pergunta porque o tema central hoje é voltado para 24. Mas na última análise que a gente fez da JL Ramos, né, que o Vinícius nos trouxe, ele pode até precisar melhor para a gente. Esse ano de 2023 a gente falou que foi um ano estranho. Só que com alguns números negativos por parte da JL. Não em questão de crescimento. A gente cresceu realmente tudo que a gente planejou, Uhum. né? Só que o nosso esforço é muito maior porque muita empresa fechou as portas. E a gente notou que fechou bem mais do que na pandemia, fechou bem mais do que antes da pandemia, quando estava tudo teoricamente caminhando. Então até o Vinícius pode comentar melhor sobre isso, né? Sobre essa experiência JL, né? Como a gente trabalha no B2B, né, como a gente trabalha só com negócios, eu sempre entendo que a gente tem uma amostra pequena do que é o cenário empresarial. É pequeno, mas é uma amostra que dá para a gente ter uma ideia. E foi um ano que a gente teve a maior quantidade de encerramentos de CNPJ. Só que não é só a percepção dentro da nossa carteira. Você anda na cidade, você anda no centro de Campinas, você vê a quantidade de estabelecimentos fechados. Se anda num shopping grande, como por exemplo o Iguatemi, você vê a quantidade de lojas que foram fechadas durante o ano. E aí, até pegando esse gancho, dentro das minhas reflexões, o que eu penso, e até queria ouvir de vocês o que vocês acham, é que é chato a gente ficar falando em pandemia como se fosse Ontem, né? como se ela estivesse ainda no nosso meio, sendo que é uma história que a gente já passou. Mas é estranho quando a gente olha para os dados durante a pandemia, a gente não teve tantos encerramentos de empresa. E para mim, a gente está vivendo os frutos da pandemia ainda. Muitas empresas saíram da pandemia endividadas, porque de verdade elas pegaram todos os recursos que foram oferecidos como ajuda e elas saíram da pandemia endividadas. Sim. E agora essa conta ela chegou. está chegando. E pelo menos é essa análise, eu não sei se vocês concordam com isso, mas é essa análise que eu faço do momento 2023 que a gente passou. Concordo e muito com você, porque na época da pandemia foi o que você falou, né? Houveram vários subsídios para as empresas de uma maneira geral, não só para os pequenos, para os médios, para os grandes. Então o que aconteceu? Eu tive cliente que pegou, né, isso e falou assim, não, vou dar um jeito, vou de repente resolver situação fiscal, ou situação de folha de pagamento, ou fornecedor, que fosse, não, de repente investir mais, acreditando no crescimento lá na frente. Só que, o que aconteceu? Existiram muitas empresas que não deram conta. E a percepção que você tem é clara, é a mesma que eu tenho, que a conta chegou. Então, essas empresas não conseguiram suportar, era muita coisa, era muito oneroso. Assim, querendo ou não, quando a gente fala, muitas vezes as pessoas, alguns empresários ainda, né, ainda precisam tomar um pouco de cuidado na hora de pegar o crédito, precisa ser um crédito mais consciente, né, precisa ser uma coisa muito mais estudada. A gente percebe às vezes que o empresário fala, não, tô com esse crédito aqui no banco, eu vou pegar. Mas peraí, mas o que você vai fazer com isso? Tem que ter todo um planejamento por trás disso. E a importância disso é que alguns empresários, de repente, não fizeram um pouco a lição de casa. Né? Claro que existem N segmentos de mercado, não dá para a gente simplesmente chegar e generalizar tudo, não é essa a questão. Mas a conta chegou, e chegou muito forte. Né? Teve alguns negócios assim, detalhe, tá? Empresas que eu conheço, que eram empresas de né? médio, tipo 25 anos de mercado, né? 15 anos de mercado, que não deu para aguentar. A gente tem um cliente tinha na realidade, mas ele ainda é cliente com outros negócios, né? Era no Shopping Dom Pedro, era até então da rede de franquias, a franquia que mais faturava. Chegar ao ponto de ter que fechar para não estourar o Simples. E a pandemia realmente deslavancou os números dele e ele fechou. Então, a gente 2 anos antes, né, a gente nunca imaginaria que essa empresa
ela iria passar por isso em virtude da pandemia. E foi bem no finalzinho da pandemia ali. Então, 21 ali mais ou menos, cara, o cara fechou, tentou outras situações para reverter, mas não conseguiu. Então, e a sensibilidade que nós tivemos e que eu pensei, realmente a conta chegou agora. E por mais que o governo tenha ajudado, Vivi, entra muito naquilo que você falou, a falta de um planejamento. Muito. Né? E aí só pegando, eu sei que você tá doido pra falar, tá, Mike? Mas tranquilo, segura aí. Tô sentindo a ansiedade dele. Tô tranquilo. Eu só preciso pegar um gancho dentro daquilo que a Vivi falou, porque assim, eu acredito que a consciência do brasileiro em relação ao mercado, investimento, ele tá mudando. Sim. Pequeno ainda, mas ela tá mudando. Mas eu nunca tinha me atentado, e isso acabou de me ocorrer agora, que eu acho que o empresário para a empresa ainda não tem uma cultura de assessor de investimento. Não tem. Para a empresa, não. É engraçado isso, você tocar nesse assunto, porque, por exemplo, o empresário, muitas vezes, ele fala, ele olha, ele fala, não, tá ok, eu vou fazer uma estratégia para minha pessoa física, matéria de investimento, tá? Mas para a pessoa jurídica, eu enxergo, eles são, a estratégia para mim, de PJ e de PF, são totalmente diferentes. Eu não posso colocar certos produtos que eu coloco numa PF no PJ, não faz o menor sentido. Muito pelo contrário, né? Esse cara precisa de liquidez, esse cara precisa de caixa, esse cara precisa de uma coisa de médio e longo prazo, precisa ver se esse longo prazo dele, de tempo que a gente pode colocar, o segmento de mercado que ele está inserido. Outra coisa que influenciou muito, por exemplo, que hoje tem muito empresário que vem conversar comigo, porque a minha experiência de banco é tanto de investimento, muitas vezes de crédito também, ele vem falar assim para mim, pô, Vivi, aquele, por exemplo, empresário que pegou o crédito lá na pandemia e que agora ele precisa dar uma renovada nesse crédito, o que está acontecendo? Depois do advento de Americanas, a área de crédito, de banco, de fintech, de FDIC mudou muito, mas muito. Estou errada, Michael? De forma alguma. Mudou muito, gente, mas muito. Então, assim, está muito restrito. Sabe? Vai depender muito do que a pessoa colocar em garantia para ter esse crédito. Senão, não está passando. E olha, empresas boas, juros altíssimos, empresas, você encontra taxas ainda muito interessantes, competitivas? Encontra sim, tá? Mas tudo depende do que você vai colocar em garantia. E aí, quando você vai partir para essas instituições, demora muito tempo. Coisa que demorava uma semana para sair uma operação, hoje demora 2 meses para sair. E pede documento, e pede documento, e pede documento. O empresário estressa, não é? Porque às vezes ele tem lá, de repente ele quer utilizar essa garantia também para outra coisa, ele não sabe, eu falo que é essa insegurança que às vezes gera lá no empresário. Mas tudo depende do quê? Desse planejamento. Quando ele tem planejamento, a gente tem condição de ajudá-lo de maneira mais efetiva. Isso é uma dificuldade que eu enxergo ao longo desses anos de experiência com empresa, é que o pequeno e médio empresário, a gente falou no nosso primeiro podcast, a gente fez 6 ou 7 passos iniciais do que uma empresa precisa fazer para iniciar. Não é simplesmente eu sei fazer um celular, vou lá e entro no mercado com o celular, acabou. Não. Então, o empresário ele é assim, pequeno. Entrou R$10 mil, faturamento do mês. Pagou lá o imposto, né, no melhor dos cenários, pagou os funcionários, ficou lá 5 mil. O que ele faz? Bota no bolso. Pega os 5 mil no bolso. Aí no mês seguinte, o cliente dele de 5, ele tem 10 de faturamento, aí ele, de 5 mil que é o maior, não paga. E fluxo de caixa. E como é que ele volta? O que ele colocou na física para a jurídica dele? Como é que Volta, justifica? não volta, né? Não sei como volta, vai justificar. Já foi. Já foi. Aí ele vai aonde? Já virou sorvete no Aí- final de semana. Isso se repete em 2, 3 meses. E ele vai aonde? No banco. No gerente, né? No gerente No gerente. direto. Aí o banco vai lá, enfia a faca assim, gira, faz assim. Ainda faz comprar uns produtinhos. Ainda enfia seguro residencial. Uma maneira de reciprocidade. Seguro, faz um segurinho ali. A gente não quer falar mal dos bancos aqui. Não, mas é a deles, né? realidade, tá, gente? É a realidade. Trabalho deles. Aí, beleza, pega o empréstimo, aí dá uma desafogada, 3, 4 meses, paga o empréstimo, aí pá, acontece de novo. E aí, vira uma bola de neve. E aí até Sustentável. pensando na primeira pergunta, Léo e Vinícius e Vivi, nós tivemos um cenário também diferente.
Porque nós tivemos todos esses benefícios aqui e esses subsídios num determinado momento. Esses subsídios sustentaram por um tempo e aí a demanda virou. O que aconteceu? Você estava muito voltado para algumas demandas necessárias. Então, o aquecimento, de verdade, aquele resultado da pandemia, ele era um resultado ilusório, ele era uma bolha. Uhum. Porque, por exemplo, você foi para casa, você precisava comprar uma cadeira, você precisava comprar um cabo, alguma coisa, um monitor a mais, o seu consumo de casa, ele aumentou, porque você usava uma água, um papel higiênico, alguma coisa a mais. Você reformou a casa? Você reformou a casa Nossa. por causa daquilo, tudo mais, tal. Beleza, um crédito desse tamaninho assim, porque vocês lembram bem, a taxa Selic, se não me engano, estava 2 e alguma coisinha. 2%, 2 alguma coisinha, 2,25, acho que isso. 6 meses depois, ela vai para 10. Uhum. Uhum. E aí? Como é que você faz? Como é que você aguenta isso? Não aguenta? Não é? Aí as famílias, assim, 70% das famílias hoje no Brasil estão endividadas, gente. Sim. É o número Você sabe que eu estava altíssimo. olhando? Desculpa, Léo, eu estava olhando ontem a respeito disso. 44% da população adulta do Brasil está inadimplente. Muita coisa. 44% da população adulta. Alavancadíssimo. Super alavancado. E aí é uma questão de bola de neve. Tá vendendo almoço pra pagar a janta. Bola de neve. Porque isso se torna uma bola de neve. Porque uma pessoa que não paga suas dívidas, aquele que deixa de receber não vai pagar suas dívidas e isso vai embora. E o Brasil é movido a crédito. Eu não sei se existe em outro país que não, mas o Brasil... Aqui é. Aqui é. O Brasil é movido a crédito. Então, se o crédito ficou caro, automaticamente eu não tenho venda. Uhum. Então, aí vai gerando bola de neve, e aí você vê as empresas fechando as portas. Então, um bom reflexo é Sabe esse. onde eu responsabilizo isso? No nossa grade disciplinar, Nossa, falou na nossa grade de educação. E isso não é só do infantil, isso vai para a faculdade. Uhum. Eu estava conversando hoje no escritório com o pessoal lá, com o rapaz do fiscal, falei, pô, nada contra. Cara, eu não preciso ter sociologia na faculdade de contábeis. Não vai me agregar nada. Eu poderia ter uma aula de investimento que eu não tive, de como aplicar meu dinheiro, de quais são os tipos de investimento que eu posso fazer para uma empresa, para ajudar, do que eu ter sociologia. Os nossos adolescentes, as crianças, elas crescem dentro da escola sem nada voltado para a administração financeira, que todo mundo vai ter que usar, sendo dono de empresa ou não, no mínimo administrar suas finanças. Sabe uma iniciativa muito legal, mas muito legal, que aconteceu comigo esse ano, que assim, eu adorei, que eu gosto, gente, é uma paixão, né? Eu adoro o mercado financeiro, então isso faz 20 anos só. E, assim, algumas empresas me chamaram para dar palestra sobre educação financeira. E na palestra ali, uma das coisas, uns slides que eu mostro, é que você tem toda a possibilidade do mundo de chegar aos 60 anos de idade com R$1 milhão. Quando você fala isso para as pessoas, elas imagina, você está louco. Eu tenho que aplicar R$5 mil por mês. Não. Sem cortar o cafezinho. Sem cortar o cafezinho, sem cortar seu celular, entendeu? Tudo bem que você pode comprar um celular que não precisa ser o último mega top, mas você pode ter um segundo ali, mega top, vamos colocar. 2 Mas anos se você antes, começar né? com 20 anos de idade, que, gente, é uma coisa que eu faço isso com a Júlia em casa, todo mês. Caiu o salário dela. Júlia, você já guardou? Você já aplicou? Você já fez? Sabe por quê? Porque eu falo que se eu tivesse, aos 20 anos, toda a sabedoria que eu tenho agora, nossa, eu teria feito coisas completamente diferentes. É impossível isso acontecer? Óbvio que é impossível. Mas a gente fala assim, eu levo para as empresas onde a faixa etária ali é de 18 a 30 anos, mostro para eles que se eles guardarem R$30 por mês, R$40 por mês, eles podem chegar a R$1 milhão, sim, aos 60 anos de idade. R$1 milhão, se de repente a gente tiver uma taxa básica de 5%, tá? E que renda para eles 0,25 ao mês, que renda 0,30 ou 0,5%, vamos colocar no melhor dos casos, a gente está falando de renda fixa, né? Mas nos melhores casos, se de repente tiver, ele tem uma aposentadoria lá, que ele não vai depender do INSS para isso. Porque a grande questão hoje é o INSS.
né? Você depender disso, depender daquilo para sobreviver o resto da sua vida. Então, se de repente você se educar, você ter essa coisa da educação financeira, se mostrasse isso sabe, no ensino básico, né, no fundamental, vamos colocar, que já incutisse isso para a importância disso, seria sensacional. A gente teria uma situação muito diferente a nível de Brasil. Sabe o que eu li um livro, acabei de ler, recente, o Quem Pensa Enriquece, lá do Napoleão Hill. Ele fala que as mentes... Ele estudou, se não me engano, 500 mentes milionárias, né? E a conclusão que ele chega é que esse pessoal, praticamente todos, eles enriqueceram após os 40 anos. Por quê? Porque errou tudo que tinha para errar. Exatamente. Até os 40 anos. A partir dos 40 anos, tô com 33, fala, tem mais 7 dele. Mas você pode antecipar isso, Léo. Você pode antecipar isso. Você sabe o que é Você pode legal? antecipar isso. Eu tenho um cliente, ele tem 16 anos. Eu falo que aos 30 esse menino tá milionário. Ele opera em bolsa com 16 anos. Uhum. Ele tem lá, tanto falei pra ele, guarda parcela sua de longo prazo. É uma delícia fazer trader, né? É super gostoso. Adrenalina, né? Nossa, Jovem. ganhei, tá? Ai, gostoso. Eu não sou trader, tá? Vamos deixar claro. Então, assim, eu acho super legal. Eu falo pra ele, mas guarda uma parcela do que você tem pro seu longo prazo. Quando eu digo longo prazo, é longuíssimo prazo. Porque é isso que vai te dar segurança. Você pode trabalhar, que pode brincar, tá? Tá tudo certo, entendeu? Zero problema. Eu não vejo problema nisso, tá legal. Mas guarda sua parcela aqui de longuíssimo prazo para isso, porque isso vai te dar segurança lá na frente. Pode ter certeza absoluta. Eu sei que às vezes aos 16 anos é mais difícil você ter essa percepção. E ele tá fazendo, tá? Tá fazendo a lição de casa. Eu falei que eu tô super feliz, porque quando vem, assim, quando até mais novinho, vem me pergunta, tal. Às vezes os amigos da minha filha chegam e falam, ai, Vivi, o que você acha que é interessante? Eu falo, gente, já é interessante o fato de vocês se interessarem por isso e quererem isso pra vida de vocês. Porque é fundamental. Então, se a gente tiver, né, Vinícius, uma base desde de criança, não, né? Dos infantis, a partir da 5ª, 6ª série aí, de uma educação financeira para você pensar em empreender no futuro, porque o mundo é tocado de relação empresarial, a empresa que vende e você que compra, que seja de produto que seja o serviço que seja. Aí o cara vai querer empreender depois que ele entrou na faculdade, que ele se formou, aí ele vai trabalhar numa empresa, ele fica bravo com a empresa, ele sai da empresa, vai para o escritório, que nem fala de contabilidade, fica bravo também, aí o que ele vai fazer? Vai abrir só de contabilidade sem estrutura nenhuma de pensar. E isso pode para tudo, né, Vinícius? E essa é uma cultura, eu não lembro exatamente onde eu escutei isso uma vez, mas a pessoa tinha razão. A gente, de modo geral, né, como cultura do Brasil, a gente vive do giro. Então, a gente vive do giro. Então, uma pessoa que é CLT, registrada, ela vive do giro. Se ela ganha R$2.000, se ela ganha R$5.000, se ela ganha R$10.000, ela vive do giro. Ela conta que no mês que vem vai cair os mesmos... Sim, 10 mil reais. 2, 5 ou 10 mil. Ela conta com isso. A hora que o imprevisto acontece, e a gente sabe que ele pode acontecer, ela perde o giro. As empresas rodam assim. As empresas rodam a partir do giro. Ela conta, acho que a pandemia foi tão difícil para todas as empresas por conta disso. Todo mundo contava que no mês seguinte teria o mesmo faturamento. Sim. E a hora que de repente isso esgota, deixa todo mundo em parafuso. Mas isso vem realmente de uma falta de uma cultura nossa em relação à gestão das nossas próprias finanças, e isso se reflete nas empresas, né? Existe até um estudo com relação a isso, que é que você tenha guardado, tá, numa liquidez, vamos colocar assim, 6 vezes o salário que você tem hoje. Por quê? Porque se hoje acontecer uma tragédia, tá? Seu negócio não deu certo, seu trabalho não deu certo, você foi mandando embora, sei lá, não importa o que for. Pelo menos 6 meses você tem ali garantido para você custear o que você já tem. Exatamente, a sua reserva de emergência. Né? E não é para colocar essa reserva, você travar essa reserva, não. No deixa colchão, ela ali. né? E, gente, por incrível que pareça, tem gente que guarda dinheiro no colchão até hoje, tá? Eu imagino. Tem gente que coloca o dinheiro guardado no colchão, eu sei, tá? Tem gente que vai pagar conta na lotérica, eu não consigo entender, cara, até hoje. Tem gente que coloca na poupança. Desculpem, os poupadores de poupança. Não tem problema. Mas assim,
Falta de educação Mas financeira. é aquela história, existem outras alternativas tão seguras quanto, mais interessantes em matéria de rentabilidade, Mais não rentável. poupança. Você Você já está pensou? perdendo poder de compra absurdo. Eu vou falar isso aqui, eu conheço pessoas, e a pessoa se assistir vai saber que eu tô falando dela. Haverá, haverão sinais, E né? ela não é a única porque tem fila. Haverão A sinais. pessoa vai no banco, então recebe o salário lá, vai lá no banco, ela saca todo o salário, olha o risco de você ir na boca do caixa e pegar que seja R$10. Uhum. Saca aquele monte de dinheiro do banco, porque se for R$1.000 já são um punhadinho de notas, né? Sim, É. sim. Se for 3, 4, Um pouquinho mais. aí já tá com um no bolso cheio de dinheiro e no outro cheio das contas, né? Tudo impresso em sulfite lá, né? A pessoa vai na lotérica, que tá com a fila gigantesca, porque não é ela só que faz isso, mas outras pessoas fazem, porque eu escutei falar, pô, hoje a fila da lotérica tava cheia. Aí fazer jogo? Não, pagar a conta. Dia 5 ele paga a conta. Aí ela vai com o dinheiro todo, aquele monte de sulfite lá e paga a conta lá. Sendo que hoje, você pagar conta pelo internet bank, que é o computador, já nem é mais utilizado. Hoje o cara paga a conta pelo celular. Exatamente. Então você tem um meio de pagar a conta ainda pela internet bank. Você acha mais seguro fazer ela na internet bank? Uhum. Usa por lá, beleza. Mas já tem aqui esse meio. Então, Mas os você meios sabe que- evoluíram. Então, mas você sabe que isso é até uma questão. Por exemplo, ó, vamos usar hoje. Você tem R$50. Você pegou aqui e eu vou te dar R$50. Mas já que você tem uma nota de R$50, você vai pegar essa nota e vai pagar a outra conta. Seus R$50 não perdeu o valor, certo? Certo? E se você fizer uma operação bancária? O que vai acontecer? Você pagou no cartão de débito. Quanto a maquininha te cobra? Já não vale mais 50. Certo? Certo. Eu fiz uma conta esses dias. E em 94 operações, o dinheiro acabou. O início, no final das 94, já não existia mais. O banco pegou. O banco lucrou tudo. Então, e muito. Então, é o valor do dinheiro. Entendi. Você pode ver que, por exemplo, nos Estados Unidos não tem cartão de débito. É cartão de crédito. Uhum. Eles trabalham muito no dinheiro. Então na a gente... Hã? E na moeda. E na Bom moeda. lugarzinho pra juntar moeda. Por quê? Por causa disso. A gente tá enriquecendo os bancos e as maquininhas de cartão, cara. Nada contra elas, pelo amor de Deus. Mas assim, Não, é um modelo de negócio. O que É, proliferou é, essas é. maquininhas de cartão aqui no Brasil, Tem um absurdo. monte de operadora. Antigamente tinha Master, Visa, era da própria maquininha. Hoje Sim. você vê tudo quanto é cor. De- Tem até maquininha que eu sei que não empresa. informa por algum lugar, né? Tem as maquininhas meio... Não, hoje tem cartão de crédito específico para pet. É. Só para passar, para comprar coisas para pet. Eu fiquei impressionada. Eu falei, olha só. Ou seja, Eu acho super legal. ainda é vantajoso, de repente, para essa pessoa ter o dinheiro e receber em dinheiro. Porém, contudo, todavia, entretanto, outro sim. Ah, mas eu... Léo, você deve ser É que nem a comodidade, é a comodidade, é a sim, o comodidade. Léo deve ser que nem eu, que os cartões, inclusive, estão no celular. Eu passo tudo por aproximação. Não só o cartão, documento também. Tudo tá no celular, Tudo. tudo por aproximação. E assim, eu não sei o que é dinheiro vivo. Ixi, Sim. Meses. Não, e até Meses. porque, assim, também. eu não sei com vocês, mas dinheiro vivo na minha carteira, eu não sei pra onde ele vai. Ele desaparece. Verdade. Quando é no banco, pelo menos eu sei pra onde ele foi. Se eu esquecer, você vai Se lembrar estiver pela na história. carteira, eu não sei. Eu não sei, ele some. É. Mas essa questão que a gente estava conversando a respeito de cultura, né, e principalmente de cultura de poupar e de investir, não sei se vocês já passaram por isso quando criança. Mas todo mundo acho que já teve um porquinho. Já. Todo mundo. Eu sou dessa época. E todo mundo já roubou o porquinho. Onde abre? O cara já pega o cofrinho tentando ver onde abre. Ou por aqui pra jogar no chão, pô. Aí o cara tá lá, bula. Ah, é aqui. Isso faz super. Olhava pra fazer a moedinha sair, né? Que legal, eles pagam por quê? Assim, eu fiz isso. Pegava, que legal, a moeda põe aqui. Como é que tira, né? Como é que eu vou dar atenção? Não é essa. É, Aí deixa não sair, querido. isso aí. Mas a gente burlava o nosso sistema de poupar desde criança. Verdade. Em qualquer desejo, né? Porque não era necessidade, quando criança não era necessidade, era desejo. Nós somos seres emocionais, gente. Sim. A gente busca, Vivi está estudando psicanálise, Nossa. a gente busca esses desejos reprimidos lá na infância reverberam agora. Exatamente. Uhum. Só que ele reverbera agora com um potencial muito maior.
Você sabe qual é a diferença do tamanho de um brinquedo de uma criança e um brinquedo de um adulto? Quanto ele custa? Então, é o quanto ele custa. Detalhe, você sabe que eu tava O ouvindo. Hot Wheels não é baratinho. Você É sabe isso? que eu estava ouvindo uma psicanalista assim, que eu admiro muito, e eu confesso que agora eu não vou lembrar o nome dela. Até porque, desculpa te cortar, Vivi, mas dinheiro é emocional. Sim. É emocional. E você sabe, quando você vai lá e compra um objeto do seu desejo, gente, eu queria muito, muito, muito essa garrafinha de água. Tá? Sabe quanto tempo dura essa satisfação? 10 minutos. Passou de 10 minutos, você quer outra coisa. Uhum. É o Gente. tempo da química girado, circular no sangue. Exatamente essa. Dura Que 10 louco, minutos. Isso serve para uma garrafinha de água, para um celular, para um carro, para uma casa, para uma... assim, acho que a coisa até que dura mais é uma viagem. Tá? Porque são Porque sensações... você ficou mais dias, né? Acumula, né? Nossa, Aquela acumulada, né? Porque assim, você acumula experiências. Né? Você ficou mais dias. Exatamente, também. Mas assim, aqui a viagem é um pouco diferente, né? Mas assim, mas coisas materiais, é 10 minutos de satisfação. Sim. Então assim, é aquela coisa é difícil incansável, mudar isso. incansável de querer coisas. E aí é exatamente isso. A psicanálise explica o seguinte, né? Por que você quer? Qual que é a ânsia? O que te falta? Uhum. E aí as pessoas, hoje o importante é você olhar para isso. Tá faltando tanto assim, né? Eu amo essa área, eu acho que, para mim, na minha opinião, todo mundo devia fazer terapia. Todo mundo. Uhum. O mundo seria melhor A com gente terapia. falou sobre isso no nosso último podcast, agora É. tá no ar. Seria sensacional. Eu sou super fã. Eu acho que todo mundo devia fazer, porque ajuda demais. Nessa busca, nessa ânsia, que hoje existe uma ânsia, é um negócio surreal. Né? Ainda mais eu trabalho no mercado financeiro, eu vejo algumas coisas, assim, algumas posturas, que eu falo, gente, mas o que está acontecendo? Né? É essa falta, essa coisa que as pessoas têm, essa necessidade que existe, né, que é premente nas pessoas. E o mercado, ele é inteligentíssimo, né? Muito. Então, por exemplo, não tinha um volume de lançamento de telefone celular há 10 anos atrás. Beleza, você tinha um modelinho aqui, um modelinho ali, eles saíam dentro de 2, 3 anos uma aperfeiçoação aqui, outra ali. Pô, agora, você comprou o iPhone 14 ano passado, o 15 já tá todo diferente. Aí o cara quer deixar de ter o 14 para ter o 15. É. E aí, ano que vem, eu já vi que o iPhone vai mudar radicalmente até a parte de trás. Porra, e cada ano que passa é 10 conto um aparelho de... Comprava um Gol quadrado na nossa época, o preço do iPhone. Lembra, Mike? Hoje eu não compro mais, não. Hoje não compra nada, né? Hoje Já eu- inflacionou o carro também. Carro antigo já Virou tá. hobby, né? É, Mas assim, a nossa ânsia por buscar isso é muito grande. E isso, sabe o que acontece? A gente enforca as empresas. Então a gente tem a ânsia de comprar bens materiais. Eu sou um consumista, melhorei muito. Não tenho mais 70 pares de tênis, como vocês lembravam antigamente. 69. Que eu tinha 69. Hoje diminui mais de 70%. Que pare, doei, não vende? 70%. E estou tentando me readequar, porque isso consome o seu salário, consome os investimentos da sua empresa. Então, não tem por que você ir no restaurante que custa 5 vezes um valor que você poderia pagar por status. Ah, eu sou empresário, eu posso. Você não pode. Eu conheço empresário que vai e não poderia estar indo. Eu não tenho como bancar aquilo. E isso, em tempos difíceis, o que começa a acontecer? Deixar de pagar a conta. Primeira conta que o empresário não paga é o imposto, é o governo. Segunda, os contadores. Aí, se vai piorando, começa a ir para funcionário, fornecedor. E aí fecha. Então a gente tem que ter essa consciência. Mas quando o papo é bom, flui, né? A gente precisa entrar em 2024, né? Vamos entrar em 24. Já foi o quê? 40 minutos? Exatos 37 minutos. Que a gente quase não gosta de falar. Né, Mike? Não. Mas acho que é importante, diante de tudo isso que a gente conversou sobre o cenário atual que a gente vive, o Michael é um cara de negócio, eu vi uma pessoa de finanças. Como é que vocês veem 2024? Qual é a perspectiva que vocês têm? Viver no mercado financeiro,
Michael, na área de negócios? Qual a perspectiva que vocês têm para o próximo ano? Bom, eu vejo 2024 como um ano de estabilização, né? Apesar de estabilidade não existir, 2024 eu acredito que seja um ano menos tenso, acredito eu, né? Existem algumas previsões aí, por exemplo, esse ano, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, se algum internauta aí nos ajudar, mas esse ano nós não tivemos nenhum IPO, por exemplo, no Brasil. A IPO é quando você abre seu capital em bolsa, né? Teve? Acho que não, né? Não tivemos nenhum. Ano que vem, esses IPOs estarão gargalados, ou seja, existe aí a possibilidade de mercado. Provavelmente a taxa de juros caia hoje. Tem reunião hoje, né? É possível. Tem reunião hoje, é dia 13 de dezembro, né? 13 de dezembro de 2023. Cai 0,5% aí. Cai alguma coisinha. Isso também facilita um pouquinho o acesso ao crédito. E também alguns incentivos que o governo quer lançar para o próximo ano, que facilitarão também algumas coisas para o empresário. Então eu vejo 2024 como um ano de estabilização e possível crescimento. E isso é legal. Tem um TED, inclusive, de um cara chamado Yves Drux no TED mesmo. Ele é um economista francês. E ele fala da importância do crescimento para uma nação. Ele fala que se um país cresce 5% em anos lineares, isso vai impactar as próximas gerações nos próximos 50 anos. Então é importante que a gente calcule os riscos, mas impulsione o nosso país para o crescimento, né? Então é importante sim ter um pouquinho de calma, de análise e tudo mais, mas é importante que a gente tenha essa previsibilidade de crescimento. E isso vai impactar demais nas próximas gerações. Legal. Eu vejo 2024, assim, do ponto de vista bem de mercado financeiro mesmo, tá? A gente tem a previsão de, até o final de 2024, de uma Selic de 9,25%, PIB de 1,7%, a gente está em 2,9%, se eu não me engano. Desculpa se eu errei exatamente mas assim, IPCA de 3,85%. Então, assim, a gente vem caminhando, né, para uma situação de 2024 de menores taxas. Uhum. Então, isso tende a ajudar o mercado, as empresas de uma maneira geral, para que elas tomem fôlego, vamos colocar assim. Mas eu ainda acho que o nosso crescimento ele vai ser muito demorado, tá? Não vai ser aquela coisa que, nossa, vou explodir de vender, vou estourar. Não, o reflexo ainda é muito lento. Então, o empresário ele vai ter que ter muita paciência, né? Ele vai ter que ter muito jogo de cintura, muita estratégia, para estar se reinventando nessa coisa de navegar num mar que seja mais lento, sabe? Que seja mais calmo, né? Porque ainda muita coisa do mercado ainda está caminhando. Por quê? Porque a gente tem ainda muita notícia, né, de governo federal, a gente tem muita notícia de Congresso, a gente tem muita coisa ainda que atrapalha demais. E a gente tem uma mídia no país que não está nem um pouco interessada, né, tá interessada no caos, que é sempre. É o que vende. É o que vende, né? Isso é fato. Então, muitas vezes, o empresário ele fica o tempo todo assim, eu converso muito com os meus clientes a respeito disso. Olha, não presta tanta atenção na mídia, sabe? Presta atenção no teu negócio, no teu mercado, no que está acontecendo. Conversa com, de repente, lá com o seu concorrente, que não é seu concorrente, porque, de repente, vocês podem estar fazendo... Eu não acredito em concorrência, eu acredito em parcerias. Uhum. Eu sempre falo isso. Os meus amigos de mercado, falo amigos mesmo que é de mercado financeiro, eu acredito em parceria. Acho que tá todo mundo trabalhar. Mas conversa, vai saber, não fica tão ligado no que, sabe, que portal de notícia dá, que os jornais falam, porque senão fica louco. E tem empresário que tá ficando maluco, porque fala, não, porque tu falou isso, não vai fazer aquilo, vai ser tragédia, vai acontecer isso. Não, isso. Por favor, não se baseie nisso, se baseie na sua realidade, sabe, foca no seu negócio, sabe, conversa com outras pessoas, conversa de outros segmentos de mercado, vá fazer um network, né, que eu acho que é super importante, para você ter outras ideias, oxigenar realmente,
Porque, assim, vai ser um ano que não vai acontecer as coisas de uma hora para outra. Vai estar muito lento ainda, porque ainda não eu falo que a infraestrutura ainda não está completa. De Pessoal, construção mesmo. Em construção mesmo. eu não iria fazer essa pergunta, mas a gente caminhou para ela. E eu quero deixar claro para você que nos acompanha que aqui não tem cunho político nenhum. Eu tenho a minha linha de raciocínio, o Vinícius tem a dele, o Vinícius tem a dele, o Marco tem a dele. Eu não vou falar se X, Y, o que é certo, o que não é. Mas eu quero trazer dados e a experiência de vocês. As políticas financeiras, econômicas adotadas pelo outro governo eram melhores do que deste governo? O que vocês podem me falar dessa troca? Eu sei que um ano é curto, porque um ano dá para se... não dá para se cravar, então a gente poderia até ter uma análise melhor no terceiro ano de governo. São perspectivas completamente diferentes. Sabe por quê? Porque né? todo mundo enxerga as contas em 22 fecharam no azul, superávit para cá, superávit para lá, crescimento aqui, com pandemia ali, papapá. Aí você fala do PIB, né, Vivi? Estava mais alto para diminuir, não está tendo guerra, não está tendo, tem entre aspas, até então não estava, né? Estourou agora. As políticas, não a política, o partido, o segmento, mas as condutas adotadas. Então, são perspectivas diferentes, né? Porque quando você tem governos mais liberais, eles contam com menos intervenção do Estado, né? Quando você tem governos mais voltados para a esquerda, eles têm mais essa intervenção estatal. Eu vejo por dois cenários. Esse daqui, o lado direito tem a sua boa conduta, o lado esquerdo tem uma boa perspectiva também. O que vale é você, cara. Isso é importante dizer. Porque as pessoas me perguntam muito. Que vale é você, irmão. Tal coisa aconteceu e é culpa do governo, é culpa não sei do que. E a gente fica ali naquele... Que vale é você acordar todo dia de manhã, arregaçar as mangas e trabalhar. E se informar e parar com esse negócio. Fulano de tal. Faz o teu, irmão. Olha, isso é importantíssimo. Se a gente trouxer números, tá? Vamos colocar, né? Balança comercial. A gente ainda está com superávit de balança comercial. A gente está ainda com essa balança positiva, né? Aí as pessoas assim, quando eu estou olhando números, tá? Eu não estou olhando nem A nem B. Eu não faço isso. Eu olho os números do mercado. Então a gente ainda está com números positivos. Né? Claro que são políticas totalmente diferentes. Né? Eu falo que o viés é muito diferente. Sim. Mas eu acho que o Michael tocou num ponto fundamental, que foi aquilo que eu falei. Para de ficar vendo jornal todo dia, porque vai enlouquecer. É importante ter a notícia, a informação, né, Vivi? Mas super faz importante. o teu. Mas assim, faz o teu, porque você sentar no sofá da sua casa, ficar vendo aquelas notícias todo dia, você vai pirar. Você acha que o mundo é extremamente violento, que nós estamos no caos e que a gente vai virar uma Venezuela, que a gente vai virar isso, que a gente vai virar aquilo. Cara, para, pelo amor de Deus, né? Vamos se olhar, vamos olhar para o seu negócio, vamos olhar para a sua vida, vamos fazer outras coisas, exatamente, a autorresponsabilidade. Até porque se a gente olha, desculpa só te interromper, Vivi, mas se a gente olha nos bons cenários passados e nos maus cenários passados, por exemplo, 2020 foi um ano difícil. Sim. Teve empresas que cresceram. Teve empresa que quebrou. E teve empresas que quebraram. Anos anteriores, né, final ali de 2010 até 2015, onde a economia estava um pouquinho mais pujante e aí a economia estava indo bem. Empresas quebraram e empresas cresceram. Independente do governo que estava lá. Do governo, independente da situação externa. Isso a gente pode voltar ao boom de 2008 e assim por diante. A história conta isso, né? Se for lá em 1950 é a mesma coisa. Você sempre vai ter empresas e empresários e pessoas que cresceram e pessoas que diminuíram, muito de acordo com a forma como a pessoa encara o desafio que ela está vivendo. E Vinícius, assim, e isso se você for, por exemplo, se a gente está falando de governo, se você for para segmentos é a mesma coisa, se você for para o setor aéreo, tem empresas que estão bem, tem empresas que estão quebrando.
o que vale nisso? Você estar cercado de pessoas que entendem do mercado, que sabem o que está falando, e procurar profissionais que possam te auxiliar no melhor caminho. Uhum. Então, às vezes, poxa, meu negócio não está bem. Dá um passinho atrás. Deixa de ir no restaurante de R$500 por cabeça e contrata um assessor financeiro. Sim. Contrata Verdade. uma consultoria. Cara, vai no Sebrae. Vai lá no Sebrae. Se mexe, né? Se mexe. Eu acho que, para mim... Assiste um vídeo no YouTube, assiste um canal nosso. JLCast. Muita informação valiosa, gratuita. E tem uma outra coisa, Vini, que assim, outro dia eu já questionei vários clientes com relação a isso. Porque e o pessoal fala assim, por favor, tá? Sem viés político, mas assim, do cliente chegar pra mim e falar assim, nossa, mas você viu o que o Lula falou? Aí eu olhei pra ele e falei assim, tá, em um ano, o que o Lula fez que ele falou que ia fazer? Fala pra mim. O que ele fez, Vini? Que ele falou que ia fazer? O que ele conseguiu efetivamente fazer? Nada. Ele não conseguiu fazer nada. Uhum. Não depende só dele, né? É o todo, né? Então, e assim, aí é o que eu falo. Político fala para os eleitores dele. Ele vai falar esse monte de coisa. Ele tem que manter os eleitores dele felizes, porque votaram nele. Então, ele vai falar o que deixa os eleitores felizes. Não necessariamente ele vai fazer exatamente o que ele está falando. Então, por isso que eu falo, vamos sair um pouco da televisão, vamos sair um pouco dessa bolha, sabe? Senão você fica naquela coisa, o cara vai fazer. E você fica na expectativa dele fazer. Uhum. Aí foi que eu falei, os primeiros 6 meses de 2023, todo mundo ficou na expectativa que ele vai fazer. Cara, trabalha o seu negócio. Sabe, não fica na expectativa que o governo vai fazer. Nossa, eu quero saber o que ele vai fazer, que isso vai me atingir. Não espera o que ele vai fazer. Faz o seu. Sabe? Olha para o seu negócio, olha para as suas coisas. Eu acho muito legal isso, gente, porque assim, o que a gente percebeu é que nos anos de 2020 e 2021, quem cresceu foi quem se mexeu. Quem se redescobriu, né? Um restaurante que vendia por quilo que dependia do movimento de rua. Foi pra internet. Ou ele é para delivery, ou ele quebrava. Exato. Só que vender comida no delivery é completamente diferente de vender comida no buffet. E aí, a hora que o pessoal voltou pro escritório, ele teve que se reinventar de novo. E aí ele tem que manter os 2 canais, porque o cara acostumou aqui e acostumou aqui. E-commerce, Exatamente. o e-commerce cresceu com isso, com as pessoas que descobriram que dava para fazer mais. É um canal a mais de Através do venda. tempo. Exato. É um que é aquilo canal que a gente de conversou venda. no primeiro. Então, assim, eu acho que a postura das pessoas, ela é fundamental, assim. O governo atrapalha? Desculpa, Imagina. Vi. O governo atrapalha? Sim. Mas ele não é o único responsável. Também acho. Uhum. Desculpa, ele faz as M3 pontinho deles? Fazem, muitas. Não são poucas. Todos eles, tanto de esquerda, de direita, de centro, de direita, o de Também cima, acho. o de baixo. O leste, O leste, oeste, tudo. noroeste. Todos eles fazem as suas coisas boas e as suas coisas ruins, né? Uhum. Porque também não é, a gente demoniza tudo, né? Mas não é o fato, não é o caso aqui. Mas a maioria da responsabilidade é nossa. E a gente tem que se adequar. Uhum. Porque se você for para os Estados Unidos, vai ter as leis deles lá, vai ter as políticas. Se você for para a Austrália, a mesma coisa. Então você vai ter que se adaptar. E aí a sua capacidade e empreendedorismo, a gente falou isso no nosso primeiro podcast lá, você tem que ter essa capacidade de adaptação para fazer o teu negócio prosperar. E sabe, às vezes dá um Google, né? Dá um Google no negócio. Por exemplo, qual foi o mercado que mais cresceu em 2023 nos Estados Unidos? Foi delivery, Uhum. né? Então, o que de repente, para quem tá, pro empreendedor, né? Para aquela pessoa que de repente, eu conheço vários, assim, tem empresários que eu admiro muito, porque eles não ficaram só no segmento de mercado deles. Eles foram em busca de estar diversificando, isso que eu falo. E no mercado financeiro isso é importantíssimo, né, Vi? Exatamente. No mercado Diversificar financeiro, diversificar é o segredo para você ganhar dinheiro. Uhum. O grande segredo é diversificar. E aí ele foi lá, ele colocou o quê? Ele colocou outro segmento de mercado, né? Tipo, de repente ele tem lá uma área de marketing, ele foi para food, ele tem uma área de técnico, ele foi para academia, e assim, sabe, foi diversificando o negócio dele, foi enxergando oportunidades, não só num segmento de mercado, né? Porque, de repente,
eu chamo no mercado financeiro, a gente chama isso de risco sistêmico. Uhum. A pandemia foi um risco sistêmico. A gente tem vários riscos, né? Risco de crédito, risco de liquidez, mas o risco sistêmico é o que a gente viveu na pandemia. Agora, a pergunta é o seguinte, se a gente vir com uma nova pandemia, se a gente vir com um novo risco sistêmico, como está seu negócio? Você está preparado para isso? Você sobrevive mais um, né? Como tá a empresa que você trabalha, né? Como que essa empresa está se preparando para, de repente, um novo risco sistêmico? Porque, gente, essa guerra, de repente, ela pode anexar vários outros países, né? Isso nos afetar, sim. Nossa, está sendo catastrófica. Não, estou sendo realista. Eu sou super pé no chão. Os empresários, eles não pensam nisso. Eu li outro livro do Maurício, não sei se é Benvenuti que fala, né? Que foi um dos fundadores da XP, que ele mora hoje no Vale do Silício. Todas as big empresas têm que seja uma sala do tamanho aqui do podcast lá no Vale do Silício. General Motors, vamos Só lá, para saber o que está acontecendo, Apple, né? Dell, só essas pequenininhas aí, esse tipo de empresa pequenininha, Facebook, o Meta, né, hoje, só para saber o que está acontecendo. Porque ali é muito... O Vale do Silício é uma região dos Estados Unidos onde tem muita questão de empreendedorismo, de startups. Então, tem muita coisa acontecendo. Os caras só têm um escritório. A Embraer, uma empresa brasileira, está lá só para ver o que está acontecendo, para ver o que ela precisa fazer nas operações dela no mundo. Então, se você, até puxando o gancho, o Palmeiras, né, que a era Abel Ferreira, a era ser corintiano ou santista? Caiu, né? Não, sou corintiano. Então caiu. Tava bom até agora, né? Posso levantar e embora? Eu vi uma entrevista do Abel Ferreira que ele falou, já consideram ele o maior técnico da história do Palmeiras, e nos próximos anos que a régua subiu. Agora ele não pode entregar mais 9, né? Ele não pode entregar. Em 3 anos, tem que entregar 18. Ele precisa agora ganhar mais título. Dobrou. E pelo que eu tenho visto na mídia, ele não quer renovar, ou tá para renovar, agora parece, por causa disso. Porque se ele não ganhar o ano que vem, você se imagina a cabeça desse cara, o que será que ele tem que fazer agora? Usando o português patrício, né? Ele vai de bestial para besta, né? Exatamente. O que ele pode fazer para... Então, ele já tem um plano, que ele deu uma entrevista hoje, do que fazer, né, jogadores, estratégia. Ele revolucionou a parte tática, a parte técnica, a parte comportamental. Fora da curva. Fora da curva, é um líder nato. E apesar de me doer, é fora da curva. É fora da curva. Também deveria ser pego a seleção brasileira. Tem que admitir, né? E você vê, então, olha essas situações, um cara que tem um salário dele, que recusou uma proposta de ser o maior treinador mais bem pago do mundo para ficar no Palmeiras. As empresas bigs, tudo no Vale do Silício para se atualizar. Você vai ficar dentro de sua empresa aí, fechando o Simples Nacional, que é a contabilidade. Todo mundo acha que a gente só faz isso, né? Mas tem muita coisa por trás. Você vai ficar atrás aí do seu consultório, só esperando bater um paciente. Ou você se mexe, não dá mais. ou... Não dá mais. Eu acho que, só voltando àquela questão cultural nossa, e aí pegando até a analogia com o mercado financeiro, a gente sempre está esperando a dica de ouro. A carta mágica, né? Faz isso que dá certo. Por quê? Constância, diversificação, se mexer, são coisas que dá trabalho. Estratégia Tira do conforto. Tira a gente da zona de conforto. E eu acho que isso é fundamental, né, dentro daquilo que a gente está conversando para 2024. Isso é fundamental, porque 2023 foi difícil. Demais. Esportivo. Estranho. Foi um ano difícil. 2024 eu acredito que seja um ano de oportunidades. Mas para quem se mexe. Para quem, na verdade, assim, se você for em qualquer momento da história, ninguém que foi encontrado pela sorte estava parado. Exato. E de verdade, eu também, a gente fala muito de guerra, né? Eu sou, até como bom autista, eu tenho um hiperfoco que é guerra. Os momentos de guerra são os momentos de maior prosperidade. São revolucionários. Então, a gente tem que se mexer. Falando no podcast com o Paulo, exatamente isso, né? A oportunidade passou e ele estava ali preparado. É isso. Então, isso é muito importante. Gente, vai caminhando pro finalzinho aí, vou deixar a palavra para Vivi e pro Michael, suas considerações finais.
a mensagem final para 2024 e também deixar aí o arroba de cada um, onde a gente pode encontrá-los nas redes sociais e demais contatos. Bem, o que eu posso dizer para 2024 para os empresários de uma maneira geral, para as pessoas de uma maneira geral, saiam um pouco da rotina, saiam um pouco daquela coisa do arroz e feijão, façam um caminho diferente para ir para o trabalho, faça programas com a sua família. Eu vi um vídeo sensacional essa semana que me deixou emocionada, que foi um cara brincando com uma bolinha, com um menininho na chuva. Sai na chuva com seu filho, com a sua filha. Faça as coisas diferentes. Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Eu sempre me faço essa pergunta, sempre. Porque eu acho que é fundamental. Isso trabalha com a nossa mente, trabalha com o nosso emocional. O que eu digo procure estudar, não só o seu segmento de mercado, mas leia bons livros, veja bons filmes, saia um pouco dessa bolha que é essa informação, que muitas vezes é uma desinformação para o seu mercado de trabalho, mas fazer coisas diferentes, que possam te trazer até um prazer, que possam despertar pensamentos diferentes, ideias diferentes, estratégias diferentes. Procure sair do meio só onde você vive, procure conhecer outras pessoas que possam te auxiliar no seu próprio negócio, que a gente fala, né? Nós somos aqui fãs de network, eu sou fã de network. Eu acho que a gente tem que conhecer outras pessoas, porque essas pessoas oxigenam o nosso conhecimento. Então é isso que eu trago para todo mundo. Eu agradeço de coração a oportunidade. Passou a ansiedade? Passou, né? Eu estava ansiosa. Qual que é o seu arroba? Meu arroba meu arroba é Viviane BE. Viviane BE. Esse é meu arroba. Não vai falar Viviana. Por sinal, eu tô numa construção agora de montar o meu Instagram só profissional, porque eu tenho muita coisa, às vezes, que eu quero passar e nem sempre eu tenho condição de estar passando no meu pessoal. Então, eu vou montar até o profissional, e isso já é, né, aquela coisa de que a gente fala, nossa. E aí eu sou o tipo da pessoa, Michael me conhece, eu não sei fazer as coisas mal feitas. Então, é aquela coisa do rígido. E aí, o que você faz? Você tem que fazer bem feito, você tem que escolher a foto, você tem que fazer qual a informação que você vai passar, se isso vai, né? Quer dizer, é uma série de passos aí que eu tô dando, mas com certeza me sigam, né? Eu coloco todo mundo, depois eu coloco no profissional, e vai ser um prazer conversar com vocês, para a gente falar sobre mercado financeiro, para a gente falar sobre vida, sobre estratégia. Obrigada, meninas. A gente agradece. Bom, 2024 só vai ser um ano novo se você fizer algo novo. Segundo Albert Einstein, a teoria da insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, faça algo novo para o seu negócio, para você, e se reinvente. Porque na maioria dos mercados, o Bill Gates tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que se você quiser ser bem sucedido, você tem que descobrir para onde o mercado está indo e chegar lá antes de todo mundo. E minha avó, uma senhorinha muito sábia, analfabeta inclusive, dizia assim, o vencedor não é quem chega primeiro, o vencedor sempre bebe água limpa quando chega primeiro. Então você precisa chegar primeiro lá. Meu arroba é Michael, Michael com M-A-I-K-E-L, de verdade eu não sei de onde minha mãe tirou essa gracinha, _ Ignácio Oficial, tá? Então bora lá, segue a gente lá pra gente falar mais sobre negócios. Meninos, obrigado mais uma vez, uma honra abrir e fechar essa jornada aqui com vocês, obrigado mais uma vez pela parceria e também pelo ano fantástico que vivemos, viu? Show de bola. Obrigada. É isso aí, pessoal. Obrigado. Tenho certeza que o bate-papo de hoje foi diferente. Então, queremos deixar aqui o nosso Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que 2024 seja realmente um ano abençoado na sua vida, que Deus possa te abençoar no próximo ano. E ano que vem a gente está de volta, com mais conteúdo, ajudando você na sua caminhada. Bom, pessoal, um abraço. Deixo para vocês também, para nos ajudar, né, se inscrevendo no canal,
compartilhando, deixando o seu like aqui no JLCast. Foi um prazer estar com vocês nessa jornada de 2023, uma experiência nova, um sonho, como eu falei lá no primeiro episódio, e a gente se vê aí com toda certeza com muito mais conteúdo no ano que vem. Um bom Natal, um bom ano novo e até a próxima.